como eu lhe disse, para resolver um limite, x tendendo a 4, o que você faz? Você faz os limites laterais, você pega números menores que 4 e bota na função, números maiores que 4 e bota na função, vê o que acontece com o y, de um lado, do outro, e daí você conclui que o limite é um número, certo? Por exemplo, 2. É assim que a gente faz. Só que quando você tem, por exemplo, o limite dessa função, quando o x tende a 4, como é um polinômio, a gente tem uma propriedade que é desnecessário ficar fazendo os limites laterais, porque é prático, é simplesmente pega esse valor para qual o x está tendendo e substitui no lugar do x. Não é necessário ficar fazendo os limites laterais. É o correto, mas não é necessário, tá? Não é obrigatório. Então, você simplesmente bota no lugar do x. E daí, quando você vai substituir esse valor de x aqui, some essa parte, tá? Fica só a função com o negócio substituído. Então, a gente escreve assim, igual ao quê? Igual a essa função e no lugar do x está botando aquele número. Menos 1, tá vendo? 4 ao quadrado é colocar, fazer o 4 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, 4 vezes 4, 16. Menos 1. 16 menos 1, 15. Pronto, tá feito. Se você fizesse os limites laterais, você ia ver que pela direita dava 15, pela esquerda também dava 15. Então, já ia concluir que esse aqui também ia dar 15. Mas não é necessário. Pela propriedade pode. Logo, perceba, naqueles exercícios que você tem para fazer, você tem que calcular o limite dessa função racional, né, que tem uma divisão, quando x tende a 1 pela direita. Perceba, aqui dentro do módulo, isso é módulo, tem uma função polinomial, um polinômio, né? E aqui também. Logo, nós podemos pegar esse valor para qual o x está tendendo e substituir no lugar do x. Quando você substitui o valor, some toda essa parte, né? Porque já está aplicando, você está aplicando o limite. Então, vai ficar só a função e o x substitui por isso. Então, vai ficar o módulo, o x eu substituo por 1 mais, copia o menos 1, copia um módulo, dividido, por x eu troquei por 1 mais, boto entre parênteses, tá? Menos 1, pronto. O que significa 1 mais? Significa números maiores que 1, mas muito próximos dele, né? Para fazer as contas aqui, a gente pega um exemplo, ou faz na sua cabeça, mas eu prefiro te mostrar como que se faz no exemplo. Pensa em um número que é um pouquinho maior que 1, mas muito próximo dele. Bom, eu pensei no 1,000001, muito próximo de 1 e maior que ele. Tem esse menos 1 aqui e o módulo. Um número maior que 1, mas muito próximo dele. Poderia usar o mesmo ou outro. Eu vou usar para facilitar as contas, certo? 0,1. Quando dá o módulo, né, a gente resolve o que está dentro. Aquele número menos 1 dá 0,000001. 0,000001. Como aqui embaixo é a mesma conta que tem lá, deu o mesmo resultado. 0,000001. Módulo, né? Módulo de um número positivo, a resposta desse módulo vai ser sempre aquele número lá dentro, tá? É positivo esse número, né? Se não aparece sinal, é mais. Módulo de um número positivo é sempre esse número. A resposta é sempre ele. Módulo de um número negativo é sempre o contrário, né? A resposta é 3. Tem uma lógica lá do módulo, eu não vou explicar agora. Então, você vai fazer módulo de um número 3,01. A resposta desse módulo é esse número com sinal trocado, ou seja, fica positivo. Logo, módulo de um número positivo, não importa se é com vírgula ou sem vírgula, é sempre ele mesmo. Então, 0,000001. Dividido por ele mesmo. 0,0000 dividido por 0,000001. A resposta dá 1. Claro que a resposta dá 1. Porque quando você pega um número 2 e divide por ele mesmo, a resposta de uma coisa dividida por ela mesma, a resposta disso é sempre 1, certo? Aqui você tem a mesma coisa, você tem a mesma ideia, você tem um número dividido por ele mesmo. Então, a resposta sempre vai dar 1. Não importa se é com vírgula, se é gigante, tá? A resposta é esse limite dessa função quando x tende a 1 pela direita, a resposta é 1. Agora, é o limite dessa mesma função, só que quando x tende a 1 pela esquerda, não mais pela direita, pela esquerda. Da mesma maneira, são polinômios, podemos substituir o valor de x pelo qual o x está tendendo. Então, fica só essa parte, você está aplicando o limite, né? Ó, no lugar de x eu botei isso aqui, menos 1, fecha o módulo, dividido por, no lugar do x estou botando 1 menos 1. O que significa 1 menos?
1 menos. Eu leio assim, mas não é isso que significa. É 1 pela esquerda, tá? Não significa coisa negativa. Isso só está indicando que é pela esquerda. 1 menos são números menores que 1 pela esquerda do 1, que são muito próximos dele. Então, pensa aí um número que é muito próximo de 1, só que pela esquerda dele. Aqui tem o 1, aqui tem o 0, aqui tem o 0,5. Mais próximo de 1 tem o 0,9. Bem mais próximo, 0,99. Bem mais próximo, 0,99999. Vou escolher esse aqui. Ah, esse aqui. Menos 1. Fecha o módulo. Número muito próximo de 1 pela esquerda. Eu vou usar um outro número agora. Por exemplo, 0,9999981 menos 1. Você pode fazer essa conta de cabeça. Você não precisa usar um exemplo, tá? Geralmente isso aqui não vai aparecer na tua prova. Não deveria, tá? Você deveria pensar, um número menor que 1 menos 1 vai dar um número, entendeu? Você pensa assim. Mas agora pra você acostumar. Olha ali. Um número menor que 1 menos 1 vai dar um número negativo. Menos 0,000002. Essa conta aqui embaixo dá menos 0,000019. Você poderia dizer assim, pula esse passo, em vez de fazer isso, não deveria, tá? Pula esse passo e diz assim, que essa resposta daria, olha, menos 0, um número menor que 0. Então, a gente escreve assim, ó, pela esquerda do 0. Esse também, esquerda do 0, é um número menor que 0 e bem próximo. Módulo de número negativo dá ele mesmo, dividido por esse. Quando você divide 16 por 2, dá um número positivo 8, né? Por quê? Porque esse é positivo e esse é positivo. Mais com mais na divisão é sempre mais. Se eu tivesse menos 16 dividido por 2, esse é positivo. Menos com mais na divisão sempre dá menos o resultado. 16 dividido por 2 dá 8. Da mesma maneira, 16 dividido por menos 2, esse é positivo e esse é negativo. A resposta aí é continuar dando 8, mas com menos na divisão dá menos. Então, esse é positivo e esse é negativo. Mais com menos na divisão, a resposta dá menos. E esse número dividido por esse dá 1,0526, não sei o que, sei lá. Perceba, menos 1,05 se a gente considerar. É um número muito próximo de menos 1, certo? Como limite a gente gostaria de coisas mais exatas, assim, então a gente diz que a resposta desse limite é menos 1. Perceba, esse limite, quando o x tende a 1 pela direita, deu 1. Pela esquerda, deu menos 1. Então, quando tende a 1, não existe.